Salve, salve, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente, sempre com muita novidade, coisas boas acontecendo. Inclusive, a gente também tá na TV, isso aí, estamos também na TV Paixão. E essa alegria é tão grande que eu fiz questão de trazer aqui a banda Flores de Plástico, né? Trouxe o Murilo, trouxe a Lili, a Luli, para poder representar a banda aqui e falar um pouquinho sobre os novos projetos, né? Então vou começar aqui falando um pouquinho primeiro com o Murilo. E aí, Murilo, quanto tempo não lhe vejo, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem? Deve ter um ano, né? Mais ou menos, foi muito bom da última vez, eu tenho certeza que dessa vez vai ser melhor ainda. E será que a gente vai ter surpresa no final do vídeo? Com certeza teremos algo legal para mostrar. E a Luli sempre muito linda, muito talentosa, né? Obrigada. Eu acho que vocês deviam sair da banda e deixar só ela na banda, sabe? Porque o sucesso crescente ia ser mais garantido ainda. Sabia que já houve essa sugestão? Olha só, hein? E as flores de plástico. Já falaram isso para mim. Eu tava Totalmente sabendo Eu falei, excelente. quem sabe, né? Totalmente excelente. E assim, eu tô trazendo novidades também com relação a novos trabalhos que estão surgindo, né? Vocês estão preparando um novo álbum, a coisa já tá bem quente, bem aquecida. E eu queria saber primeiro de você, Luli, o que você tem a falar desse novo trabalho da banda Flores de Plástico? Esse novo trabalho que a gente está fazendo são 4 músicas autorais. Vai ser uma música, uma releitura. Quer falar sobre? Sim, nós estamos tentando com a editora da Tassi, uma grande cantora, um salve para a Tassi aí de Niterói, regravar uma canção dela chamada Nosso Amor Vai Virar uma Árvore. E acho tão bacana poder homenagear não quem já está lá na fama, mas uma pessoa do meio alternativo, né? Eu acho que seria bem mais interessante do que fazer uma releitura de quem já está na mídia estourada. Totalmente excelente, gosto muito desse tipo de trabalho, por isso que eu gosto muito de apoiar as bandas que mesmo que já tenham um tempo na estrada, ainda estão naquele cenário independente, né? Não tem aqueles grandes patrocínios, né? Não estão tocando ainda no Engenhão, não estão tocando ainda no Maracanã, mas quem sabe um dia, né? E falando mais ainda desse novo trabalho de vocês, ô Luli, eu queria saber assim, o que tem mais de diferente, né, do trabalho anterior para esse trabalho agora? O que toca você? O que você tem a falar sobre os dois trabalhos? Esse novo álbum, assim, esse EP, ele me remete assim, a uma coisa bem diferente, sabe? Ele me lembra um pouco o White Album dos Beatles, porque a gente escreveu ele em parceria, né? Mas cada música parece que ela é diferente uma da outra, parece que ela é escrita por uma pessoa diferente da banda. É, é isso. Muito legal. E você, Murilo, tem mais alguma coisa a acrescentar? Concordo com o que ela fala, né? Realmente parece isso. Mas, no entanto, eles têm um ponto de convergência, né? Que seria o universo dos relacionamentos caóticos. Todas as canções acabam falando da mesma coisa, do arrependimento, das sequelas, dos gatilhos que ficaram, dos retalhos. E é mais ou menos sobre isso que o nosso EP Adeus Meu Bem fala. Nome, já tem nome definido, eu acabei de saber agora. Acho que primeiro, acho que eu tinha que começar a entrevista perguntando o nome do novo trabalho, né? Mas já que saiu agora, já fica já registrado aqui, né? É a primeira entrevista que vocês estão dando, assim, já falando do novo trabalho? Sim. Exatamente, né? E esse nome é até curioso, porque a gente chegou num momento que a gente precisava reformular nosso planejamento e tudo mais, e tivemos uma reunião no centro do Rio, e ficou um clima de que a gente não sabia quando ia voltar e se realmente iria voltar. Então aí veio essa ideia do adeus, meu bem. Vai que é uma despedida, então, mas tenho fé que não será. Mas foi nesse sentimento que veio o nome do álbum. Adeus, meu bem. Lindo, lindo, lindo. E assim, um novo trabalho é sempre um desafio, né? Traz novos caminhos. E por falar em desafios, Júlio, assim, o que tem mais de desafiador nesse novo trabalho? O que você destaca? Esse novo álbum, ele tem músicas, assim, como é que eu posso dizer aqui? Eu acho que é a primeira vez que a gente está experimentando esse tipo
sabe, esse tipo de música, assim. Pra mim, eu faço umas técnicas vocais ali, que não é uma coisa que eu tava acostumada nos outros álbuns, sabe? Nas outras músicas que a gente tinha gravado antes. E é isso, teve músicas que foram mais fáceis de gravar e teve músicas que foram um pouco mais complicadinhas, que a gente teve que fazer algumas técnicas com o produtor, enfim. Além de tudo que acabou a luz no dia que a gente estava gravando. Nossa, imagina. Acabou a luz, aí voltou, e depois acabou de novo. Ih, foi 1h30 da manhã eu gravando, e acabou a luz. E a gente, ai meu Deus, perdeu tudo. Não perdeu não. Graças a Deus. Mas sobre os desafios do álbum, né? Porque esse álbum, a estética sonora, né? Ela precisa convergir também, senão o nome não seria álbum, mas seria... No single você não tem esse compromisso, né? No álbum você tem um compromisso estético da pessoa ouvir e falar, pô, isso aqui pertence ao álbum. Quando você escuta, por exemplo, Kid A do Radiohead, de cabo a rabo você sabe que aquilo ali pertence ao mesmo álbum. Então, assim, e você acaba fazendo laboratórios. Antes de decidir qual vai ser a estética sonora, você acaba desenvolvendo alguns laboratórios, ou seja, ouvindo muita coisa para desenvolver e chegar a um consenso. Eu, por exemplo, eu tive que ouvir muito lounge. Eu ouvi muita coisa da Marina Lima, sabe? Eu ouvi muita coisa da Xadê. E eu acho que é aquela coisa de que vem um elementinho, que vem um pianinho aqui, que ele não se repete na música, pinta uma guitarrinha aqui, outra lá, que também não se repetem. Então, acho que por isso esse desafio. Né, de não perder a pegada rock, sim, mas trazer o elemento lounge reflexivo pro EP. Cara, e falando de desafio, de novidade, né? Eu já dei um spoilerzinho no começo do programa. Hoje eu tô campeão no spoiler aqui, né? Será que rola, de repente, uma canja, alguma introdução, alguma coisinha assim pra galera que tá acompanhando a gente aqui no Mac Podcast, que já segue Flores de Plásticos oficial nas redes sociais? Será que rola uma canja? A gente pode preparar o estúdio aqui pra fazer? Acho que rola. Não, totalmente excelente. Então, assim que a gente terminar aqui a entrevista, já vamos emendar logo com a música de vocês, que a gente ainda vai gravar, mas eu tenho certeza que vai ficar top. Mas olha só, vai ser só um spoiler, hein? Metade da música no mais. Até porque hoje, né, o convite surgiu muito rápido, né? Agradeço a vocês por terem aceito o convite, assim, tipo, se encaixado na minha agenda aqui também. Veio apenas 2 membros da banda, né? Mas vamos fazer uma referência ao resto da galera que, devido a compromissos mesmo, né, nessa situação aqui, não puderam vir. E podem fazer menção aí a galera, o Gustavo. Eu até gostaria de dizer que Flores de Plástico, né? É uma banda, mas por trás da banda tem toda uma equipe, né? São pessoas que nos ajudam muito. Por exemplo, a ilustradora de todas as nossas capas e do álbum do EP Adeus Meu Bem, a Val Melo, como sempre, né? Uma grande ilustradora, poeta, escritora, atriz. E tem o Natan Busson, que ele já está trabalhando na animação para uma das faixas, na parte de videoclipe. Mais um spoiler, hein? Um salve aí pro Gusson. E, poxa, eu não poderia deixar de dizer que a produção é do Ricardo Quinamp, como sempre, um visionário da música. E o nosso guitarrista, o Lucas Kobe, que também estudou na Faculdade de Produção Fonográfica, né? É um professor de música, acima de tudo. Então, sem essa galera toda, nós não seríamos nem na metade do que a gente se predispõe a ser. Que quando a gente vê a Flores de Plástico, a gente vê o Lucas, vê o Gustavo, vê o Murilo, vê a Luli, mas a família é bem maior, né? É uma equipe muito grande, né? Que bom que você tá trazendo isso, e eu acho que você trazer esses nomes, né, é muito a cara da banda, né? Tipo, cara, não estamos sozinhos aqui no palco, não né? Não estamos. A banda é todos nós. E a gente tem todo esse carinho com essas pessoas, porque infelizmente nós passamos um momento em que as pessoas elas não estão muito antenadas no que você produz. Elas estão antenadas no que está rolando. Sim. Elas gostam de famosos, não de artistas. Eu costumo dizer isso, infelizmente, sabe? Se você tem uma relevância, se você tem jabá para pagar para aparecer bem na mídia, você é um querido. Mas quando você está no trabalho
secundário, né? Você não tem ainda todo esse carinho. Então, vamos tratar com carinho todos aqueles profissionais que apostaram, né, em uma banda que ainda está, digamos, na fase 1 da vida. Excelente. E por falar em carinho, né, por falar em fãs, em pessoas que acompanham a Flores de Plástico no Instagram e no YouTube, várias mídias sociais que a gente vai deixar na descrição aqui. O que você fala para eles, assim, aquela galera apaixonada pela banda? Eu tô vendo isso aparecer cada vez mais e eu tô ficando muito feliz com o carinho e o apoio das pessoas. Aí eu quero agradecer para todos que estão apoiando a gente, que estão acompanhando a nossa jornada, o nosso crescimento. Quero que continuem acompanhando. E quero agradecer também, porque é isso, né? É isso que faz a gente querer mais botar o nosso trabalho no mundo. A troca, o recebimento que as pessoas vão ter. Gostaria de citar algo muito importante também, que são os produtores do meio musical e as casas do meio musical que estão abraçando projetos como o nosso. Por exemplo, eu posso citar aqui o Coffee Break Cafeteria, no centro do Rio, que é um excelente local onde acolhe os artistas com respeito. O Mississippi Delta Blues, na Gamboa, que é um lugar de uma energia, eu não sei nem como explicar, são 2 andares, então assim, você toca ali, você se sente querido, né? Todos ovacionando quando terminam cada música. E o Music Oral também, em Botafogo, do Marcelo, um lugar excelente, com equipamento de primeira. Esses 3 lugares, assim, eu posso dizer com toda certeza que nós temos muita gratidão por eles existirem. Pô, legal, eu vou me intrometer aqui e colocar mais um nome na sua lista também, que é de um amigo nosso comum, do Márcio Tadeu, né, que me autorizou a fazer um convite para vocês, assim que vocês tiverem disponibilidade na agenda, fazer um pocket show lá no Balaio das Artes, né, no centro da cidade, 30, sala 701. Tá rolando muita coisa legal lá, não só lançamento de livros, como exposições, também trabalhos musicais. Então vai ser um prazer receber a Flores de Plástico. Sobre o Márcio Tadeu e o Juvenal, sim, os proprietários do Balaio das Artes, só tenho uma coisa a dizer. Talvez sem eles, nós nem tocaríamos em lugar nenhum, porque eles foram nossos padrinhos. O primeiro evento que a Flores de Plástico tocou foi na livraria do Borgop, em Irajá. Isso. Triuno. Foi? Triuno. Isso. Isso. E foi através do Márcio Tadeu, do Juvenal, que nós conhecemos o Borgópio e participamos de um encontro, né, um sarau, no qual nós tivemos a oportunidade de tocar. Então, foi o nosso primeiro show. Fundamental na nossa história, o Márcio Tadeu e o Juvenal. A Luri também participou do programa de rádio, não foi? Eu vi a entrevista. Sim. Então, as rádios aí, por favor, façam fila, tá? A Luli tá aqui para poder ceder entrevista, falar da banda, falar das novidades, mas, por favor, organizem-se. Ô Murilo, quem é que tá cuidando dessa parte de agenda de vocês e tal? Como é que os empresários, o pessoal que quer conhecer, quer contratar você, como é que eles acham e quem eles procuram na banda? Então, no momento, a gente ainda não abriu a agenda nova porque estamos terminando o EP e vai começar a agenda só em agosto. A única coisa que a gente tem marcado, né, é o show no Music Hall em Botafogo, que é o show de lançamento 16/8, tá? Dali a gente vai ver quem será o agente que vai determinar isso, né? Nós temos um selo, gostaria muito de agradecer a CEO do selo, a Kelly do Fogo no Paiol, que é responsável por todos os nossos fonogramas, pelas plataformas digitais, por toda a assessoria de imprensa. Então, é outra pessoa que eu não poderia deixar de citar aqui. E eu quero acrescentar também, se vocês lembrarem de algum nome depois, vocês falam comigo, ai, fulano de tal, eu não podia ter esquecido. A gente coloca na descrição aqui, entendeu? Vou até pegar no pé do Murilo aqui, você é o meu contato, é o cara que eu mais perturbo. Manda para mim o Instagram de todo mundo, contato de todo mundo, que a gente vai fazer uma lista aqui na descrição do vídeo, né? Para quem, de repente, quiser conhecer um pouco o trabalho do Ricardo, ou enfim, da pessoa que fez as capas do disco e tal, a gente faz uma lista lá de todos os amigos, apoiadores e vamos divulgar junto, porque a família Flores de Plástico é isso aí, somos todos nós. Falando em endereço digital, né, não poderíamos dizer que todas as nossas redes, Flores de Plástico Oficial, tá? Sempre que for procurar Flores de Plástico Oficial,
nos acharão em qualquer plataforma. YouTube, Instagram, Face. Maravilha. Então eu queria falar muito dessa coisa da divulgação e tudo, acho que a gente já acabou entrando nesse assunto também, né? Mas eu vou voltar então para a questão da sonoridade da banda, porque eu via Flores de Plástico assim com uma pegada muito mais indie rock, bastante eclético e tal, sendo que agora você já está colocando outros elementos, outras técnicas vocais. Aí eu queria saber mais desse novo álbum aí para deixar a galera curiosa aqui. É o que eu acho. Eu acho que hoje em dia, antes a gente se denominava muito como folk rock, mas hoje em dia a gente tem a gente virou completamente eclético, assim. A gente acaba tocando vários outros estilos, outros gêneros. E eu acho que esse EP vai mostrar muito isso também. É um EP que ele conservou nossas raízes do folk, né? Tem piano, tem violão, né? Mas também tem elementos do lounge e do rock. Eu acho que ele passa por essas duas primeiras fases, somando um lounge na terceira, né? Então, assim, uma cadeia evolutiva seria o folk rock, o indie rock e agora a fusão dos dois, adicionando o lounge. E falando das músicas específicas, assim, as músicas que já estão prontas ou ainda estão sendo desenvolvidas no estúdio, tem algumas músicas assim, onde você sentiu ela um pouco mais, gostaria de destacar, falar sobre? Nossa, eu não consigo escolher uma. Eu estou completamente apaixonada por todas as músicas, essa é a verdade. Eu não vou citar os nomes das músicas agora, acho que pode ser segredo, mas acredito que uma delas eu já estava bastante acostumada, que a gente já cantou algumas vezes em alguns shows, então algumas pessoas já vão conhecer. Essa eu gosto muito dela, porque eu consigo dar uma energia, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, assim, e eu fico muito feliz com essa música. Agora, tem duas músicas novas e elas me pegam muito. Elas, assim, eu escuto elas, uma é mais, sabe? Mais pegada. Mais pegada. E aí ela já me dá, apesar da letra ser uma coisa que mexe muito comigo, ela é mais, pelo ritmo dela ser um pouco mais pegado, eu acho que ela me dá um ânimo, assim. Agora, a outra, a letra dela e aí eu nem sei. Como a gente ainda não sabe nem o nome das músicas, não pode ser revelado. Vamos tocar hoje O que acontece? O legal é observar que, quando o álbum sair, eu vou observar que quando ela fala de coisa pegada, tem um pouco a ver com esse caótico também, né? Porque quando fala pegada, a pessoa pensa que é uma canção com distorção e não basta isso para causar um caos em alguém. A letra tem que ser forte. Nossa, tudo, né? Os ruídos, todos os elementos precisam passar isso. Nossa, com certeza. Mega curioso, assim. Mas vocês falaram... A gente tem que ser misterioso. A gente não pode falar tudo também. Por favor, tá bom. Depois, quem sabe eu consigo arrancar alguma coisa com a câmera desligada. Mas, vocês estão falando muito de caos, assim, eu vou jogar uma pedra aqui, vamos ver se quebra alguma janela. Tem algum tipo de romance em alguma música, alguma coisa assim, que toca mais o coração? Afinal de contas, vocês são uma banda eclética. Pode falar sobre Tão Jovem, se você quiser. Não é pra falar o nome da música, cabeção. Vai tocar hoje. Então, tá vendo? Esse é o programa do spoiler. Então, você tá trazendo uma música nova, né? Um álbum inteiro novo, com vários elementos musicais. Foi falado da questão caótica muitas vezes, mas aí tem uma coisa que tá no ar, assim. Tem algum elemento romântico, alguma coisa que de repente tocou vocês de alguma forma, ou tá mais pro caótico? Não, eu acho que o álbum, assim, ele acaba falando sobre o romance, mas nem sempre é de um jeito bom, sabe? É sobre o romance e o caos, assim. É sobre coisas que aconteceram, mas que não foram tão boas, mas que a gente gostaria que fossem
boa, então é um pouco de arrependimento, é isso. É porque se você analisar, né, a paixão de verdade ela não é uma coisa tão boa de se viver, né? Porque rola um desequilíbrio, Sim, rola sim. todo um caos ali, e até cientificamente os especialistas dizem que não passa de 2 anos, ou vira amor ou vira outra coisa. E então, assim, fala muito desse sofrimento também, principalmente dos términos nesse período onde ainda havia paixão, que é um rompimento de uma etapa muito brusca, né? Quem está de fora nunca sabe o que o outro está passando quando acaba um relacionamento, né? Mas acho que todo mundo aqui na vida adulta já passou, às vezes até recentemente por isso, e só essa pessoa sabe o luto que é e quanto tempo leva para superar esse luto. Então, o turbilhão de emoções e perda do sono e perda da concentração no trabalho e momentos de altos e baixos é gigantesco na mente de alguém que está passando por esse rompimento. Então, acho que quando a gente fala no sentido caótico, é isso. Alguns são românticos, algumas canções falam de uma forma nostálgica, sim, de algo que acabou num período que você já está curado, pós-luto. E outras falam durante o momento que você ainda está passando por esse rompimento. Eu acho que é muito isso. Totalmente excelente, estou muito curioso para ver já esse EP pronto, para curtir esse álbum e ouvir ele, porque eu ouvi tudo que vocês fizeram até agora e musicalmente eu sempre gostei muito, as composições também gostei muito, e como a gente já falou um pouco de estilo desse novo álbum, eu queria saber das composições, como é que tá, como é que foi esse trabalho de composição para esse novo álbum que vocês vão lançar? Nós temos uma metodologia antiga, né? Antiga, digamos, entre a banda, mais nova para muita gente do mundo digital, que tem uma harmonia, tem um pedaço de letra e um envia para o outro terminar. Né? E até que um dia se encontra todo mundo e faz como digamos, faz as correções, o que deve ser feito ali e tudo mais. Mas existem canções que a gente, dessa vez, conseguiu se reunir presencialmente e outras que um ou outro já tinha pronta. A gente não precisou fazer muita coisa em relação a isso. Eu só consigo falar uma coisa que eu tô torcendo pro tempo passar, para vocês fazerem logo esse show de lançamento, para eu poder estar lá, com certeza, com vocês, acompanhando e vibrando com todas as canções. Mas é claro que eu já vou saber de tudo que acontece pelas redes sociais. E falando de tudo que acontece, né? Eu queria saber assim, como é que vocês encontram tempo para trabalhar a rede social? Porque geralmente músico ele tá focado na música, né? Como é que vocês conseguem ter uma rede social ativa, interessante, ainda tá compondo, ainda tá gravando? Não temos. Essa é a verdade, a gente tenta, mas a gente não consegue muito, porque a verdade é que hoje em dia a gente precisa, né? Sim. O nosso conteúdo, o conteúdo do artista, ele tem que ser divulgado nas redes sociais e tem que estar produzindo conteúdo o tempo todo. Só que é muito complicado, porque é isso, além da gente tá produzindo a música, tá fazendo show, a gente tem outras coisas. A gente tem a nossa vida pessoal, trabalho, faculdade, o que acaba sendo muito puxado pra gente conseguir ainda ter que manter a nossa rede social muito ativa. A gente consegue um pouquinho, mas é bem puxado. Nós sabemos que é uma ferramenta primordial hoje, até para ser contratado a sua audiência na rede social. E a gente já fez uma reunião, conversou para tentar acertar isso, né? Porque a gente precisa produzir mais conteúdo, ter uma agenda para cumprir de conteúdo para essa ditadura, né, da rede social. Você só existe se estiver na tela de vidro. Então, nós temos que nos adaptar a isso da forma mais possível. Existem períodos que estamos mais ativos, outros não, mas a gente vai precisar muito, porque o planejamento do EP é divulgação do antes, durante e depois. Então, não vai ter pra onde correr. Tem que produzir conteúdo, nem que seja 4 horas da manhã, mas tem que dar um jeito. Com certeza, aí um bom caminho, a gente já vai dar mais um spoiler aqui, você que é músico, que é amigo da rapaziada, que acompanha a banda,
faça podcast, participe, aceite os convites de última hora, arruma espaço na agenda, porque ali do podcast a gente pode tirar os melhores momentos, né? Porque nem sempre a pessoa tem lá 30 minutos para acompanhar, às vezes 1 hora, dependendo do formato, mas consegue tirar dentro 3 minutinhos lá, faz um corte aqui, outro ali, e assim dá movimento na rede social e direciona também o público os próximos passos da banda, né? Através de cortes. Então vamos falar mais de próximos passos da banda. Você já está com o lançamento planejado, certo? Já tem a agenda fechada. Music Color 16/8. Music Color 16/8. Quórum em Botafogo. Isso. Show de bola. Eu acompanho vocês, eu vou estar sabendo cada detalhe lá nas redes sociais. Mas já tem mais gás para fazer show? Porque na primeira entrevista aqui, se eu não me engano, foi o próprio Murilo que falou que não, o negócio de show assim eu gosto, mas dá muito trabalho, que tem que fazer uma produção, tem que fazer uma coisa muito bem feita e tal. Como é que é o Murilo do novo álbum agora? Não, é bom falar sobre isso, porque no início nós éramos apenas uma banda virtual. Nós lançávamos o digital. Né? E eu falo virtual porque, no geral, né? Eu tô sempre com as mulheres, eu prefiro o digital. Então tá bom. E o que acontece? Tinha uma certa pressão da banda para fazer show ao vivo e eles achavam que eu tinha algum problema com o palco. Eu falei, não tem problema com o palco. O meu problema é vocês entenderem quanto é complicado montar um espetáculo. Porque um show dá muito, né, Lúcio? Muito trabalho para montar, ensaios, são muito... Porque assim, um ensaio, ele não começa ali no estúdio. Ele começa no dever de casa de cada um, chegando no estúdio sabendo o que vai fazer. Porque senão você gasta todo o tempo ali e não resolve nada. Então, assim, tem todo um trabalho, tem abertura, tem o meio, tem a parte que a banda sai do palco e as meninas fazem voz e violão, voz e guitarra, como foi nosso show lá na Quinta da Boa Vista, né? Tem o show na Quinta da Boa Vista que a banda sai, fica a Lúlia e a Isabela fazendo, né? Violão e voz, e fica muito legal, depois a banda volta. Então tudo isso é planejado, é montado. E então, depois que pegou corpo, que comecei a pegar gosto. Entende? Porque antes disso você tem toda uma insegurança de apresentar um trabalho que não seja legal para o público. Então a ideia, o problema todo, a questão toda era essa, entendeu? Inclusive, uma coisa começou no período de ensaio, que é uma coisa que define o nosso álbum hoje. A gente tem uma piada interna, que toda vez que alguém está tocando uma nota errada, alguém fala assim, opa, dividiram o átomo aí. Porque dói tanto no ouvido do músico quando tem algo errado, que a gente inventou essa expressão, dividiram o átomo. Eu acho que esse universo do Adeus Meu Bem, eu acho que dividimos o átomo ali também, só que de forma harmônica, sabe? Dividimos o átomo na questão emocional. Então, por isso, eu acho que vai ser bem curioso ouvir. Gente, totalmente excelente. Quero agradecer a galera que está acompanhando aqui o Mark Podcast, que está seguindo a banda Flores de Plástico Oficial nas redes sociais. E a gente vai aqui meio que para considerações finais, porque infelizmente o tempo é curto, né? E a gente quer deixar sempre gostinho para que as pessoas voltem, que nem vocês estão voltando. Meu muito obrigado por vocês voltarem ao Mac Podcast, foi muito legal a outra entrevista e essa aqui tá bacana também. Mas antes de encerrar, eu vou jogar bomba para vocês, já que estamos dividindo o átomo, né? Vamos começar com o Murilo, né? Considerações finais. Enquanto isso, a Luli vai pensando em considerações finais também, porque o tchau, o até breve, até logo é sempre a pior parte. Mas faz parte, né? Então, Murilo, considerações finais. Eu queria primeiramente agradecer pelo espaço, mais uma vez, no Mac Podcast, totalmente excelente. Totalmente excelente. E não podia deixar de citar mais duas pessoas aqui, que são os nossos bateristas. Quando um não pode, o outro pode. É a Isabela Cavalcante, que ela contribui também muito para os vocais, e o Gabriel Cabral, que é um menino excelente, que todos os shows... Porque a gente está num momento que às sextas-feiras a Isabela não pode. Aí o Gabriel faz. E tudo que for no sábado é ela que faz. Nós tivemos há pouco tempo em São Paulo, a Isabela pôde viajar com a gente, foi bacana. Tivemos a experiência de tocar na Paulista, depois na Zona Leste, no Jardim dos Camélias, no Silce Rock. Então foi uma experiência bem boa. Mas assim, é bom poder saber que temos até nisso, né, 2 bateristas de alto nível para poder contar. Então, um grande abraço
para o Gabriel e para a Isabela. Nossa, totalmente excelente. Agora é a sua vez de dividir o átomo, né? Quais são as suas considerações finais? Eu quero agradecer a todo mundo que tem ajudado a gente, todo mundo que a gente citou aqui. Principalmente agradecer a você pelo espaço, pela oportunidade e agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente, continue acompanhando a gente, para vocês verem o que está por vir, é isso. Então, adeus, meu bem. Adeus, meu bem. E você não está recebendo o adeus ainda não, porque a gente vai fazer aqui um momento musical ainda, então espera mais um segundinho só que quando a gente fazer assim, já volta a participação musical, combinado? Combinado. Então, obrigado a você que está acompanhando a gente, até breve, ó, foi! Tive pressa antes de você chegar. De carro, avião, de escada ou elevador, perco medo com você. Por que estacionar aqui? O que devemos encontrar? Nós que já não somos mais tão jovens, tão jovens, tão jovens, tão jovens. Obrigado por curtir o vídeo até aqui, esperamos que você tenha gostado e até o próximo!